Olá, sejam muito bem-vindos ao EducaCast, um podcast da Layers Education, uma empresa de tecnologia voltada ao setor de educação. E esse episódio, o segundo episódio do nosso podcast, vai debater sobre educação básica como agente de mudança. Eu sou Hugo Silo, jornalista de economia e negócios e apaixonado pelo setor de educação. E vou entrevistar hoje, bater um papo aqui com o Lucas Machado, gerente de inovação da Fundação Lehman. O tema de hoje é muito interessante porque educação básica é fundamental como um agente de mudança para a sociedade, para a economia brasileira. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Lucas, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Lucas, vou começar fazendo a primeira pergunta e eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional e o que você faz hoje na Fundação Lehman. Eu sou engenheiro de computação, minha formação. Eu sempre gostei e trabalhei com tecnologia de alguma maneira, né? Desde moleque, procurando montar computador, trabalhar com eletrônicos, programar sistemas. Sempre foi a minha praia, esse lugar da tecnologia. E aí, depois que eu me formei, eu comecei a também trabalhar de forma voluntária com cursinhos comunitários, ajudar o pessoal a acessar, né, o ensino superior, acessar o curso técnico que eu tive a oportunidade de fazer. E isso foi me encantando também pelo mundo da educação. E aí, depois que eu me formei, eu fui trabalhar no mercado financeiro, um caminho mais ou menos natural para o pessoal de engenharia. Mas rapidinho eu fui me interessando pelas oportunidades em educação, entendendo que existia um mundo muito interessante que unia a educação e a tecnologia. E aí foi quando eu fui procurar e conheci a Fundação Lehman. E eu estou na Fundação hoje faz 8 anos, trabalhando sempre nesse lugar da tecnologia e da educação. No começo, juntando e atraindo soluções para o Brasil. Então, antes de se falar em ensino personalizado, antes de se falar em muitas dessas coisas, a gente já trabalhava com plataformas como a Khan Academy e fazia as formações de professores, implementação disso em sala de aula por aqui. E ajudei a trazer o YouTube Educação para o Brasil, o Scratch, a Codecademy, várias plataformas aí que são bastante conhecidas do pessoal. Ajudei a criar um programa de aceleração de startups, né? A gente fazia a conexão das edtechs, das startups com a escola pública, nosso programa Escolas Plugadas. E por um tempo também assessorei algumas secretarias de educação, até o Ministério da Educação, na elaboração de políticas educacionais com tecnologia. Então, o Programa de Inovação e Educação Conectada, com o MEC, os currículos de ciências de Sobral, currículos de tecnologia do município de São Paulo, são coisas que eu ajudei a construir de alguma maneira também. E agora, mais recentemente, eu estou assumindo um novo desafio ainda na Fundação Lehman, para dirigir nossa área de educação ligada aos anos finais do ensino fundamental. Então, tenho a esperança de trazer toda essa bagagem da tecnologia para um olhar bem mais intenso e profundo em educação também. Lucas, você como um especialista em tecnologia e também um especialista em educação, um apaixonado pelos dois, né, pela tecnologia na educação, como é que você avalia hoje o uso, a utilização de tecnologias no ensino, tanto no ensino público quanto no ensino privado? Essa pergunta é muito interessante, Hugo, porque não existe uma resposta só para ela, né? O Brasil é muito grande, tem muitos Brasis aí, né? Então, se a gente tentar, começando pela parte da visão, né? Eu acho que quando eu penso em tecnologia e educação, a visão que me vem à mente é essa ideia da tecnologia como uma ferramenta de autoria, como um instrumento de criação, né? Quando o estudante ele consegue, a partir da interação com a tecnologia, construir coisas, solucionar problemas, ele cria soluções para as coisas que estão ao seu redor. E neste processo, naturalmente, ele está aprendendo, está desenvolvendo competências, está aprendendo uma questão mais do conteúdo ali, tudo isso é muito importante. Quando a gente pensa no Brasil, você tem, Hugo, iniciativas que são pioneiras. Você tem, sim, algumas iniciativas ao redor do Brasil que estão fazendo um uso muito legal, muito profundo de tecnologia. Mas se a gente olha para a média, o Brasil está engatinhando ainda nesse processo, né? Acho que a gente foi empurrado por um uso mais intenso de tecnologia pela pandemia, né, pela necessidade da aula remota emergencial.
A gente sabe, né, a gente durante esse período fez muitas pesquisas, como a Fundação Lema, a gente sabe que muitos alunos tiveram acesso a isso de forma muito precária, às vezes, pela falta de conectividade, né, pela falta de dispositivos em casa, seja ele o computador, o celular. Muitas histórias de irmãos compartilhando o celular com o vizinho para conseguir acessar as aulas nesse período. E muitos professores se vendo utilizando essas tecnologias de maneira ainda sem ter tido o tempo, a preparação devida, né? Eu acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, passar por a etapa mais difícil, né? As aulas agora retornando para o presencial, a gente volta a ter uma qualidade melhor dessa educação, mas o que é importante é a gente fazer com que a tecnologia ela não fique como aquele legado esquecido, né? Que a gente consiga, de fato, utilizar essa experiência que a gente construiu para buscar modalidades como o ensino híbrido, né, que a gente aí passa a juntar o melhor da tecnologia do ensino online com o ensino presencial, e não ficar naquele remoto emergencial que foi, de alguma forma, cansativo, né, para todo mundo nesse período. Então, É curioso esse seu ponto, porque a gente fez uma pesquisa na Layers e a gente percebeu que 84% das escolas pretendem não continuar com o ensino híbrido a partir desse ano. Então, se por um lado a gente tem a dificuldade dos alunos, a gente tem as escolas que pretendem não continuar com esse tipo de modelo, não avançar com esse modelo nesse ano. Beatriz, é muito por aí. Se você pensar, nessas pesquisas, a gente percebeu que o nível de ansiedade, de preocupação, de irritabilidade dos alunos estava aumentando muito no modelo de aula puramente remota emergencial. A questão da aula híbrida, ela acaba sendo um tabu, assim, porque eu acho que a gente ainda não entendeu muito bem o que é a aula híbrida, né? A aula híbrida não é o que a gente viveu esses últimos 2 anos. Ela é o que une o melhor dos dois mundos, né? Então, se a gente fosse de fato capaz, né, quando a gente for de fato capaz de implementar uma educação híbrida, a gente vai conseguir usar a tecnologia dessa maneira mais autoral, mais construtiva, mais ativa, e ter, no momento presencial, o vínculo com o professor-aluno, que é muito importante. Então, acho que o que as escolas estão cansadas não é da tecnologia ou da aula híbrida, é da aula remota emergencial, é daquela aula tal qual a gente viveu nos últimos 2 anos. Com certeza. Uhum. Mas um ponto interessante dessa obrigatoriedade, a toque de caixa, de fazer uma aula remota, de digitalizar o aluno e o professor, e sendo que muitos deles não estavam preparados para isso, né? Eu queria te perguntar e queria saber sua visão, Lucas, como agora que a pandemia aparentemente está numa reta final, que as aulas voltando ao presencial, como a gente vai conseguir unir tecnologia e ensino, sendo que muitas vezes tecnologia não é só o investimento na compra do equipamento, é também o treinamento do professor, a infraestrutura da escola, a preparação dos pais para essa aula remota, para essa digitalização, porque como é que você vai falar para um aluno, muitas vezes não tem um tablet, não tem um laptop, não tem um computador, ou se tem, às vezes não tem uma internet com qualidade, uma banda larga que tenha condições de dar ao aluno uma aula em tempo real, né? Uma aula presencial remota em tempo real, ao mesmo tempo tendo que colocar tecnologia para rodar. Eu queria entender como é que vai ser feito esse casamento de tecnologia e de ensino, sendo que professores são ainda, em muitos casos, analógicos, as escolas têm uma estrutura de ensino analógica e as crianças, os estudantes, já são digitais. Então, a gente tem 2 gerações aí convivendo juntas e uma necessidade de digitalização cada vez mais rápida, né? Muito legal isso, Hugo. Eu gosto de falar que a tecnologia boa é aquela tecnologia que é invisível. Se você percebeu que ela está ali, porque ela te deu algum trabalho, te deu algum problema, ela tem que melhorar. Tecnologia boa é aquela que você não percebe que ela está ali, né? A internet que está funcionando sem travar, é o computador, o dispositivo que está à disposição, é a aula, que é aquela aula super fluida, né? Que funciona, que o aluno está interessado, está engajado, está fazendo, o professor sabe o que tem que ser feito, não tem nenhum problema com login do aluno, com a senha que esqueceu.
Se você percebeu, é porque tem alguma coisa que dá para melhorar, né? A tecnologia, ela é boa, ela é invisível. E aqui, Hugo, eu acho que tem duas ou três questões que são bem relevantes, assim. Imagina só, esses alunos, eles estão voltando para a escola, cada um com o conhecimento que conseguiu construir, com as experiências que conseguiu construir nesse último ano, nesses últimos 2 anos, que foi muito diverso, certo? Cada um teve a sua experiência. Os alunos, eles chegam muito diferentes, eles chegam com uma heterogeneidade muito grande dentro da sala de aula. E para o professor lidar com essas diferenças é mega desafiador. Então, a primeira coisa que a gente deveria ser capaz de fazer, a segunda, porque a primeira é acolher muito bem esses alunos que estão chegando, mas a segunda coisa é conseguir entender qual é o ponto de partida de cada aluno. Como cada aluno chega. Né? E a tecnologia ajuda muito com a avaliação diagnóstica, com processos de conhecer esse aluno, ponto de partida dele. A terceira coisa, então, acolhimento, ponto de partida. E a terceira coisa é como que a gente é capaz de oferecer experiências que sejam adequadas para cada perfil de aluno. Então, o aluno que chegou ali, poxa, conseguiu manter as aulas no ensino remoto, conseguiu acompanhar, se manteve engajado, que não foi fácil. Poxa, o que a gente traz aqui de atividade que vai colocar esse aluno para continuar explorando isso que ele já conseguiu, para ajudar os alunos que não tiveram a mesma oportunidade? Poxa, para aqueles alunos que vieram com mais dificuldade, como eu construo experiências para esses alunos que sejam mais engajantes e que ajudem eles a recuperar essa defasagem? E a tecnologia, ela entra de diferentes maneiras. Você tem tecnologia ajudando a fazer programas de tutoria, por exemplo. O município do Rio de Janeiro tem um trabalho chamado TAON, que eles estão unindo estudantes universitários com os estudantes da rede pública para ajudar a tirar dúvida, a resgatar aquele conhecimento que muitas vezes ficou para trás ali nesse período. O Estado de São Paulo tem um programa chamado Além da Escola, que ele está ampliando a carga horária em 2 horas de todos os alunos da rede pública que precisam, com o ensino online, também por meio de tutores. Então, a tecnologia ela vem para suprir essas demandas, essas defasagens, essas lacunas que se criaram. Seja ela no ponto de conectar um professor com um aluno especificamente, de oferecer um processo de diferenciação de instrução, de conseguir entender o ponto de partida desse aluno com uma avaliação diagnóstica. Ela vem servindo a esses propósitos, né? Muito legal. Eu queria ouvir o Hugo, que tem 2 crianças em casa e passou por esse processo da tecnologia, da pandemia. O que você percebeu, Hugo? E o que você percebeu, o que você espera? Foi muito em linha com o que o Lucas falou. Quando a gente teve que colocar 2 crianças, né? Eu tenho um filho de 7 anos e uma menina de 4 anos, né? E meu filho e minha filha tiveram que aprender a usar computador e a internet para ter aula. O que até então era para brincar, jogar, assistir um Netflix, ou então jogar online com os amigos, passou a ser a sala de aula, né? E no começo foi um pouco desesperador para quem é pai, para quem é pai e para quem é mãe, porque os alunos não estão preparados para ter a mesma concentração no online como é presencial. Presencial, as crianças interagem, elas brincam, depois elas voltam para a aula, o professor tem uma atenção mais individualizada, porque está olho no olho, está vendo se a criança está com, sei lá, tá pálido, está com a boca branca, se está, de repente, vermelho, ou se está suando demais. Então, assim, eu acho que, por mais que haja benefícios nessa digitalização do ensino, eu acho que o futuro é um sistema híbrido, um modelo híbrido, com possibilidade de fazer de forma remota e com a possibilidade também de ter essa interação com outras crianças, né? Eu vejo que depois que a pandemia desacelerou, pelo menos o número de mortes, né? Não o número de contaminação, mas todo mundo vacinado, né? Lá em casa todo mundo com 3 doses, só as crianças que não, né? O meu filho já tomou 1 dose, tá louco para tomar a segunda também, apesar do medo da agulha, mas ele quer tomar vacina, ele quer se imunizar, porque ele diz que quer voltar para a aula, né? E ele agora voltando para a aula, ele está numa euforia, numa alegria, e o aprendizado, eu vejo que ele volta da escola falando palavras novas em inglês, falando que descobriu durante a aula que o universo ele é maior do que imaginava, que tem várias galáxias. Então, esse tipo de aprendizado lúdico que a aula presencial possibilita, ficou comprometida no digital. Eu acho que esse ponto é um ponto que vai ter que ser trabalhado com as crianças ao longo dos próximos anos, porque
é um prejuízo que fica, né? Um prejuízo que fica. Mas uma coisa que a gente percebe, eu não sei se você concorda, Lucas, é que as escolas, os professores e os alunos hoje estão muito mais preparados e calejados para esse modelo híbrido, né? A pandemia ela trouxe deixou esse legado, ou tem deixado esse legado, que é o seguinte: a flexibilização. Se precisar ser digital, a gente tem condições; se precisar ser presencial, a gente também tem condições. Então, assim como a tecnologia boa é invisível, qual é o legado invisível que você enxerga que a pandemia deixou para o ensino, Lucas? É muito legal, Hugo. Eu fiquei pensando aqui, ó, esse negócio do híbrido, né? Eu queria dar um pouco mais de concretude para isso. Eu estava conversando com uma professora semana passada e ela é professora de português. Ela estava ensinando Machado de Assis, Dom Casmurro, e a atividade que ela propôs para o aluno, que é híbrida, eles falaram assim: olha, se a Capitu fosse ter uma playlist no Spotify, quais seriam as músicas que a Capitu escolheria? E se o Bentinho fosse ter um Instagram, qual que seria o Instagram e as fotos do Bentinho? Isso, né? Imagina só que interessante, cara, a molecada construindo um perfil de Instagram com o Bentinho, em toda a sua complexidade, toda a sua dúvida, todas aquelas questões que ele estava lidando, e traduzindo isso por meio de fotos daqueles textos. E a mesma coisa a Capitu na sua playlist, sabe? Esse é o tipo de aula, de integração com a tecnologia e a educação, que é muito bonito de ver, né? Que é muito interessante, porque isso engaja, tem essa ludicidade que você trouxe, mas não é o lúdico só pelo divertido. É o lúdico porque instiga curiosidade, instiga a paixão, instiga interesse, e é isso que é o gostoso, né? Imagina, eu tenho um menininho de 2 anos e meio, ele está começando a brincar com os blocos, Lego, essas coisas. Cara, quando ele fica montando esse negócio, pode acontecer o que for ao redor dele. Ele não vai parar de montar, ele vai ficar montando, porque ele está tão imerso naquela experiência que aquilo é o mundo para ele naquele momento. E é esse tipo de experiência que a gente quer construir com educação. Então, quando a gente pensa no legado, no que a gente quer deixar, eu acho que não é a canseira da aula remota, daquela aula que é difícil concentrar, que a gente fica na frente do computador com dificuldade. São essas atividades que usam tecnologia, mas que elas nos deixam mais apaixonados por alguma coisa, né? Elas nos dão a oportunidade de se encantar com algum aspecto do mundo, do universo, como seu filho trouxe, né? De descobrir que tem muitas galáxias. Essa é a coisa interessante, assim. Sem dúvida, Lucas. Qual que é o projeto mais grandioso e desafiador que você está comandando, que você está participando aí na Fundação Lema agora? Cara, que legal essa pergunta. Eu não consigo escolher um, Hugo. Eu posso comentar de alguns? Pode trazer quantos você quiser. Porque é o seguinte, ó, a gente tem um trabalho que acho que está muito em linha com isso que a gente acabou de conversar, que é o trabalho da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. É uma comunidade de professores, hoje são mais de 4.000 professores, que se juntaram para praticar e trocar experiências sobre esse tipo de aula que eu acabei de descrever para você. Né? Então, cada um com a sua experiência, com a sua ideia, eles trazem essas dinâmicas. E aí a gente foi percebendo que não podia morrer só nos professores. Tipo, tava muito legal, mas esses professores, eles eram pioneiros e eles conseguiam ir até algum lugar. No momento que eles precisavam de apoio da secretaria para conseguir comprar algum material, ter um currículo um pouco diferente, um tempo de aula diferenciado, um espaço apropriado para isso, eles precisavam de ajuda. Então a gente fez um projeto junto com a Fundação Lego, lá da Dinamarca, e a gente criou o programa Escolas Criativas. A gente está levando esse tipo de educação para mais de 20 redes públicas de ensino hoje, usando robótica, programação, eletrônica, robótica com sucata, né, trabalhando todas essas ideias da construção com tecnologia em 20 redes públicas de educação. 500 mil alunos, tal, um programa super legal. Uma outra coisa que a gente tem feito também, que está bem bacana, Hugo, é o trabalho chamado Impulsionar, é o programa Impulsionar. São 7 redes de educação que estão focadas em atacar o problema da defasagem nos anos finais do ensino fundamental. Imagina que o aluno chega nos anos finais, né, chega ali no 6º ano,
quase que um queijo suíço, né? Você tem vários buracos de aprendizado que ficaram pelo caminho, né? Só que cada aluno é um queijo suíço diferente, porque aprendeu e chegou com algum conhecimento diferente. No Impulsionar, a gente tenta criar um modelo pedagógico com o uso de tecnologia para identificar essas lacunas e trabalhar com elas ao longo dos anos finais. Então, é outro programa também super interessante, tem muita gente envolvida, uma outra fundação chamada Imaginable Futures, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma aceleradora de startups chamada Quintessa e o Instituto Reúna. Todo mundo para construir esse programa aí, que está super bacana. Lucas, eu queria voltar um pouquinho e te fazer uma pergunta, porque eu acho que tem uma confusão que a gente sempre faz. Quando a gente fala de tecnologia para o ensino, tecnologia em sala de aula, a gente associa muito ao ensino híbrido, à aula remota, mas eu queria entender o que mais tem nesse pratinho, o que mais a gente consegue colocar e englobar quando a gente fala de tecnologia para a educação, porque eu tenho certeza que é muito mais que isso. Nossa, tem... Vamos lá, né? Acho que talvez a gente quebrar em algumas categorias. Acho que a primeira, começando do básico, né? A infraestrutura. Então você tem toda a questão de conectividade, celular, acesso, computador e tal. Né? Acho que é mais palpável, mais concreto, mais fácil da gente entender. Certo. Tem uma segunda camada, que são tecnologias para gestão. Né? Você fazer uma boa gestão da escola, organizar o horário dos professores, a alocação, as turmas, gerir muito bem a comunicação com os pais. Toda essa parte é uma camada importante, uma camada de gestão, que é uma camada também que ajuda a gente a coletar dados, né? Entender como esses alunos estão indo, planejar as próximas aulas, entender se tem alguma zona que a gente precisa reforçar e trabalhar. Tem as próprias tecnologias de aprendizado, que a gente estava falando aqui, né, de ensino personalizado, essas que o aluno faz exercício, assiste vídeo, entende, faz um projeto, troca experiência com outros alunos, que é uma outra categoria. E uma categoria final que eu acho que são as tecnologias para criação, que são essas tecnologias de construção de coisas. Eu falei um pouco da robótica, eu falei um pouco da programação, que permitem o aluno construir coisas, não é necessariamente um ensino-aprendizagem ali, né, um vídeo, um exercício, mas um projeto mais aberto, né, uma coisa mais ampla que ele está fazendo. E acho que tudo isso, Beatriz, ele acaba sendo, de alguma maneira, penetrado por dados. Né? Eu acho que dados que acabam circulando todas essas coisas. Porque eu só estou construindo alguma coisa, estou montando um portfólio, estou aprendendo, estou fazendo um exercício. Tudo isso vai gerando dado que o professor pode usar para entender melhor esse aluno, para construir uma experiência mais significativa, que o gestor da escola pode usar para entender como que a escola está indo, o que precisa melhorar. Né? Você tem uma camada aí que interfaceia, né? Que tem contato com todo o resto. Lucas, uma dúvida que sempre surge para quem não é especialista em educação, né, mas que acompanha de perto, como é o meu caso, a educação pública no Brasil, o problema dela é falta de recurso ou é a má gestão dos recursos já existentes? Te pergunto isso porque a gente tem visto agora, nas últimas, pelo menos 2 semanas, uma corrida aí dos governos estaduais em dar reajuste para o funcionalismo público, e isso beneficia diretamente o funcionalismo da área de ensino, da educação, os professores da rede pública. Né? O Estado de São Paulo, o governador João Dória anunciou 20%, também houve reajuste em vários estados, no Sul, no Nordeste, no Rio de Janeiro também houve um reajuste, mesmo tendo um déficit nas finanças públicas, está se valorizando, está se reajustando o salário do servidor. Coincidência ou não, é um ano eleitoral, mas o que eu queria entender é se dar reajuste ou dar mais dinheiro para o ensino público é o suficiente para melhorar a qualidade do ensino, ou a gente precisa de muito mais além de recursos para que a educação pública e privada no Brasil seja de um nível de excelência? Muito legal, Hugo. Olha, eu diria que eu queria dizer que as duas coisas seriam suficientes, mas acho que nem as duas coisas é suficiente. A gente precisa de mais coisas. O que eu quero dizer com isso? O Brasil hoje, o que a gente investe por aluno está abaixo da média da OCDE. Né? Então, assim, a gente ainda investe menos por aluno do que os principais países do mundo. Você fez no começo da nossa conversa essa comparação internacional. Né? A OCDE acaba sendo uma boa comparação. O Brasil hoje investe menos por aluno do que a média da OCDE. Então, assim, a gente ainda precisa aumentar o investimento e conseguir construir
melhores condições para as nossas escolas, para os nossos professores e tudo mais. Ainda assim, existe uma questão de como usar bem esse dinheiro, né? E acho que isso é super importante. Então, políticas públicas baseadas em evidências, baseadas em pesquisas. A gente tem boas experiências de ensino no Brasil que poderiam estar sendo melhor utilizadas, né, e replicadas. Então, você pega no ensino médio, você tem todo o trabalho de Pernambuco com o ensino médio integral, um resultado super legal, eles estão conseguindo acelerar muito o aprendizado dos jovens de ensino médio a partir do ensino médio integral. E hoje já existem outros estados no Brasil tentando replicar essa experiência. Mas existe um programa federal para fazer, por exemplo, ensino médio integral. Tem um novo ensino médio, né, os itinerários formativos, que são algumas ideias que estão chegando aí, que a gente estamos bastante otimistas, né, com o que ela pode construir, em linha com tudo que a gente acabou de conversar, do protagonismo, do jovem estar mais ativo. Mas você pega, por exemplo, o desafio da alfabetização. O Ceará fez um trabalho incrível de alfabetização, né? E isso num programa de regime de colaboração, o Estado trabalhando junto com os municípios, uma governança, um trabalho em parceria muito forte. Tem outros estados no Brasil tentando replicar também essa iniciativa. Mas aí o programa que o governo federal está fazendo de alfabetização é diferente desses aprendizados, está seguindo uma outra linha. Num momento que é super desafiador. Semana passada, o Todos pela Educação lançou uma pesquisa mostrando que aumentou o número de crianças pela PNAD, né, pela pesquisa do IBGE, que não estão alfabetizadas com 7 anos. Né? Você falou do seu filho de 7 anos, né? Antes no Brasil, uma turminha de 25 alunos tinha 6 crianças que não eram alfabetizadas entre 6 e 7 anos. Hoje a gente tem 10 em cada 25 que não são alfabetizadas até 7 anos de idade. E isso, Hugo, vai levar o desafio para os outros anos, né? Se a gente pega essas crianças que não foram alfabetizadas com 6 e 7, com 8, 9, 10, né, que outras dificuldades elas vão ter e elas vão carregar nesse processo. Então, assim, a gente já vivia num sistema que precisava não só de mais investimento, mas de melhor gestão. E agora a gente está num momento em que mesmo mais investimento e mais gestão não é suficiente. A gente precisa de trabalhar junto, de conseguir pegar boas práticas que existem no Brasil e transformar elas em políticas maiores e construir mais condições para que essas crianças tenham oportunidade de acesso. Né? O último exemplo que eu quero citar nessa linha é o trabalho de conectividade. A gente falou, né, o quanto que tecnologia tem sido importante e quantas crianças não têm hoje acesso à internet em casa ou na escola. E hoje a gente tem, de uma maneira inédita, né, houve, ano passado, o leilão do 5G. Então, hoje o governo arrecadou 3,1 bilhões de reais para investir em conectividade. Agora, investir como? A gente tem trabalhado. Poxa, o melhor a se fazer com esse dinheiro é levar fibra ótica para a maior parte dos municípios das escolas do Brasil. Só que é uma discussão, né? Como que você vai usar esse dinheiro. Então, o dinheiro está aí. Agora, como que a gente vai usar baseado em evidência? Né? Essa é uma discussão bem importante. Em vários momentos dessa conversa, a palavra dados apareceu e essa tomada de decisão embasada em informações que a gente de fato tem. E eu sei que isso a gente está longe desse cenário ainda, desse mundo ideal. Eu queria entender primeiro do Hugo, como que você vê hoje isso, como que os dados chegam na vida escolar, no seu dia a dia, lá com os seus filhos, e queria entender também, Lucas, como que você e a Fundação Lehman, o que vocês têm percebido para o futuro, como que vocês se preparam para isso e para o aumento do uso e para a chegada desses dados? Bom, a questão dos dados, o que eu posso dizer como por experiência própria, como pai, né, de 2 crianças que estão em idade escolar, é que o ensino público tem criado o hábito de fornecer, de dar retornos praticamente em tempo real para os pais de cada problema ou de cada dificuldade ou de cada evolução do filho na sala de aula. Isso é muito importante, porque quando a gente tem uma integração de esforços, né, uma união de pais, professor e escola, o processo de educação fica muito mais fluido, muito mais natural. Então, quando há uma dificuldade em alguma disciplina, a gente chega e trabalha junto com o filho
nas lições de casa, ou então, quando sai para um lazer, foca nessa eventual dificuldade que o filho tem, conversa dentro do carro. Então, o processo de evolução do ensino melhora muito. E tem uma questão importante que o Lucas trouxe, que é a questão da conectividade. A gente falou do 5G. Uma das regras, uma das cláusulas ali do 5G, do leilão do 5G, é que as operadoras de telefonia levem, cada um na sua região, né, que foi ali dividido o Brasil em vários blocos, levem internet fibra ótica para as escolas públicas, né? Agora, se isso vai ser cumprido, a gente não sabe, porque é um investimento de alguns bilhões de reais, você abastecer, alimentar escolas, porque isso é muito fácil de imaginar em grandes cidades. Na Grande São Paulo, você já tem uma infraestrutura de fibra ótica montada, né? Nas grandes metrópoles, você já tem toda uma equipe de manutenção pronta, fibra ótica, antenas, transmissores rádio base. Agora eu quero ver como é que vai levar a internet banda larga para o interior do Amazonas, né? Em cidades que são isoladas, ou então em cidades muito desabastecidas ou desprovidas de infraestrutura, no sertão nordestino, onde há dificuldade em infraestrutura e também mão de obra, porque não adianta você querer levar a conectividade se você não tem condições, não tem equipes para que dê manutenção, para que dê suporte para essa internet. Não sei se o Lucas concorda, mas eu acho que tem um caminho longo pela frente ainda, na questão do 5G e também da internet fixa, mas que isso é fundamental para tirar o Brasil aí dessa defasagem, o ensino público pelo menos, né, dessa defasagem absurda no processo de digitalização. Né? Sem dúvida, Hugo. Acho que a fibra é a melhor opção onde ela chega, né? E aí acho que como que a gente faz para expandir essa fibra para o máximo lugar possível. Mas esse lugar que ela é economicamente inviável, né? Não tem como chegar a fibra muito longe. E aí entram outras soluções, né? O Brasil tem um satélite, por exemplo, que serve escolas com conectividade nessas regiões mais remotas. Acontece que hoje esse satélite está servindo escolas que têm acesso à fibra. Eles deveriam, porque em algum momento da história elas não tiveram, o satélite chegou lá, ajudou essas escolas agora têm fibra, só que o satélite não saiu de lá. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que pegar esse satélite, jogar para as escolas mais remotas e acompanhando esse crescimento, né? Atualizando. É muito importante essa política se atualizar. E eu acho que isso conecta com a pergunta da Beatriz, né, sobre dados. Para a gente conseguir, tanto no nível da política pública, fazer uma boa gestão, a gente precisa de dados. Então, saber que essas escolas já estão conectadas e podem ter outro tipo de conectividade, outra tecnologia chegando lá, é dado que informa o governo sobre isso, né? Seja o governo estadual, federal, municipal. Mas também no nível da escola, né, Beatriz? Quando a gente está falando da rede, da Secretaria de Educação ou do sistema de ensino, né, esses dados eles são muito importantes. Tem um termo que eu tenho até discutido um pouco com o pessoal da Layers, é uma palavra difícil pra caramba, é interoperabilidade, mas que eu acho que ela traduz uma questão super importante, que é basicamente fazer esses dados conversarem, né? Fazer esses sistemas, essas tecnologias conversarem entre si. A gente antes, né, eu tenho a minha experiência mais é da rede pública, né? Então, quando eu visito uma secretaria de educação, você vê que eles têm vários sistemas, né? Um sistema para fazer matrícula de aluno, um sistema para fazer alocação de professor, um sistema para ver frequência e nota, e muitas vezes essas coisas não estão conectadas entre si. E aí quando você pega as tecnologias que chegam de aprendizagem, né, a tecnologia que o aluno está usando para aprender, para fazer exercício, para comunicar com os pais, elas também não estão conversando com as outras. E agora que a gente está cada vez mais com mais sistemas no nosso portfólio ali, na nossa escola, na nossa rede, fazer eles conversarem entre si é muito importante. E acho que se eu fosse escolher um próximo passo, Beatriz, no que diz respeito a dados, eu iria para esse lugar. Como que a gente faz que esses sistemas conversem entre si para que a gente possa utilizar o maior potencial deles? Porque senão são ilhas, são isolados, e aí eles vão ter um potencial bem limitado. Na hora que essas coisas estão conversando entre si, o potencial que isso gera é muito maior. Dá para a gente imaginar que o sistema público de ensino, Lucas, vai alcançar um nível equivalente ao setor privado em poucos anos,
ou essa jornada vai ser muito mais longa do que deveria? O meu trabalho é que a gente, no público, passe a escola privada, Hugo. Quanto tempo? Quanto tempo? Vamos fazer profecia aqui, né? Olha, pelo trabalho que a gente tem feito, na parte de conectividade, a gente deveria ser capaz, com os recursos existentes, de conectar aí cerca de 85% das escolas até final de 2024. A internet de alta velocidade. Né? Então, a gente está falando... Só que 85% das escolas, eu estou falando de mais de 90% dos alunos. Né? Porque a gente está falando de escolas que têm uma maior densidade de alunos. Quando a gente está falando essa questão do aprendizado em si, ou das tecnologias que estão presentes nas escolas, a gente tem hoje estados do Brasil que estão bastante avançados em busca de soluções integradas. Então, o estado de Minas Gerais está fazendo um trabalho super interessante, o estado do Paraná está fazendo um trabalho bastante interessante, o Mato Grosso do Sul também está fazendo um trabalho bacana. E, assim, eu visitei a Secretaria de Educação do Paraná, eles têm uma sala... Eu lembro que eu falei que eu trabalhei no mercado financeiro, né? Sim. No mercado financeiro, no banco, tinha uma sala de controle, aqueles telões assim, com o status dos servidores, a segurança dos computadores. O cara conseguia olhar tudo que estava acontecendo na infraestrutura do banco. O estado do Paraná tem a mesma coisa para a rede pública. Eles sabem quais escolas estão conectadas, a qual velocidade, quem está acessando lá a plataforma deles de educação, quantas vezes acessou, quantos minutos por dia cada aluno gastou com o estudo naquelas plataformas. Eles estão conseguindo ter essa visão super centralizada do que está acontecendo dentro do Estado. Eu fiquei muito impressionado assim, quando eu vi esse negócio. Eu acho que não vai demorar, Hugo. Isso é muito legal. E você falou de um desafio da esfera pública na educação, que é um desafio também que a gente tenta, como EdTech, que a Layers tenta resolver, que é esse problema da multiplataforma, né? São vários logins, são várias ferramentas descentralizadas que, se tivessem juntas, elas teriam um poder muito maior, tanto na parte de dados, quanto na rapidez do uso, da interpretação e tudo mais. Então, eu acho que, de certa forma, esse é um problema que une essas duas pontas e que, ouso dizer até, que vai além do ensino básico, nesse sentido. Clássico da pandemia, né? Falando no mudo. Sem dúvida, Beatriz. Eu acho que isso traz um potencial muito grande, né, para a gente trabalhar com essas defasagens, com essas diferenças de cada aluno e tudo mais, né? E você falou que vai além do ensino básico, né? Não tenho dúvida que no ensino superior, na rede pública, né, quando a gente fala do EJA, educação de jovens e adultos, tudo isso é muito beneficiado também por essas questões. Ô Lucas, a gente vê que no Brasil o ensino básico de qualidade, ele leva o estudante a fazer uma graduação de ensino superior na pública. E aquele que estuda na rede pública, ele tem que se formar na rede privada, que há aí um abismo de qualidade entre o ensino público básico no Brasil e o ensino público universitário, né? O ensino público superior. Como é que a gente resolve, como é que a gente equaciona esse contraste, esse abismo que existe? Porque a gente está formando bons profissionais nas universidades públicas, sejam as estaduais ou as federais, mas os nossos alunos da rede básica, eles saem da escola muitas vezes sem saber a gramática, sem saber uma tabuada, uma regra de 3, ou mesmo geografia básica, qual é a capital de algum estado. Como é que a gente equaciona esse problema e se é que tem solução no curto prazo? Hugo, acho que o que você acabou de comentar, para mim, é a grande prova de que é possível ter uma educação pública de qualidade, né? Porque se a gente oferece isso no ensino superior, como que a gente faz isso também para o resto da educação, para a educação básica, né? E aí, só para destacar, só para talvez dar cor para esses números para esses dados que você está trazendo, se a gente olhar para os anos finais do ensino fundamental, então ali sexto ao nono ano, a gente tem que 18% dos jovens concluem o nono ano sabendo o que eles deveriam saber em matemática. E 36% concluem o que eles deveriam saber em português. É quase que dizer assim, olha, de cada 10 alunos, menos de 2
termina o nono ano sabendo que ele tem que saber em matemática, menos de 4 termina o que ele tem que saber em português. Cara, é desesperador. Né? É desesperador você pegar esses números. E aí, quando você olha para um recorte racial, você olha para alunos pretos, por exemplo, você tem um número ainda mais chocante. Você tem que 12% terminam no nono ano sem saber o que eles deveriam saber em matemática e 24% sem saber o que deveriam saber em português. Então, assim, isso escancara também uma questão de que, apesar da gente ter uma dificuldade e um desafio na educação pública brasileira, esse desafio ele é ainda maior para determinados grupos de pessoas, por nível socioeconômico, por raça. Como resolver isso? Nos anos finais, eu acho que tem 3 coisas que são importantes a gente trabalhar. A primeira delas é numa esfera política. Hoje, metade das matrículas dos anos finais está na rede estadual e metade das matrículas está na rede municipal. Então, imagina só, fazer a gestão e a melhoria dessa etapa do ensino é um trabalho que exige muita coordenação, né? Exige muito fazer esse negócio junto. E é muito difícil, porque você tem no Estado a prioridade é o ensino médio e no município a prioridade é os anos iniciais, a alfabetização. Então, os anos finais ele acaba sendo uma etapa de transição super importante, de 4 anos, em que a criança está virando a adolescência dela, está saindo de criança e se transformando em adolescente, e você não tem uma esfera pública dando atenção plena para essa etapa. A segunda coisa é o que a gente tem que considerar, que a escola ela não desenvolve apenas o conteúdo, né? Ela é onde a criança, o jovem, está desenvolvendo a sua personalidade, seu caráter, está se transformando em cidadão nesse processo. Então, oferecer um repertório de experiências muito diferentes, em que ele consiga formar essa capacidade de lidar com o mundo, lidar com o outro, lidar consigo mesmo, é super importante. São o que a gente chama das habilidades socioemocionais. Lucas, você comentou a questão do aluno preto, né, que existe uma dificuldade maior, ou uma defasagem maior desse aluno em relação a um aluno branco. Vocês têm iniciativas voltadas para essa questão racial, ou a Fundação Lema ela é muito mais focada em iniciativas mais universalizadas? Eu te pergunto isso porque eu acompanhei recentemente uma live do próprio Jorge Paulo Lema, com um grupo de empresários aqui no Brasil, que estava ali o Jorge Gerdau, estava a Viviane Sena, e muitos outros empresários, grandes empresários do Brasil, e o Jorge Paulo falou assim, inúmeras vezes que o grande desafio do Brasil é a formação de mão de obra qualificada, criar talentos, e por isso até que a Fundação Lehman, segundo ele, estava ali fazendo um aumento, um crescimento no número de doações de bolsas, de bolsas de estudo para que grandes mentes brasileiras fossem estudar fora, fazer um MBA, fazer uma graduação de qualidade e trazer para o Brasil, se fosse da vontade dele, conhecimento para que liderasse as empresas brasileiras. O próprio Carlos Brito, né, o ex-CEO da Bembev, que era braço direito do Jorge Paulo, foi beneficiado por uma bolsa. A Tabata Amaral, que também é uma parlamentar que teve esse benefício, teve esse privilégio de ter uma bolsa da Fundação Lema. Então, eu queria entender a sua visão em relação a isso. Como é que se resolve essa questão de redução da desigualdade, tanto na questão de gênero, quanto na questão racial, ou mesmo na questão de opção sexual, né? Muito legal. Poxa, tem um monte de coisa nessa sua pergunta que dá para a gente explorar aqui. Vamos lá. Primeira coisa, a Fundação, acho que essa fala do Jorge Paulo que você trouxe é bem em linha com isso, acredita que gente, né? Gente é o que o Brasil precisa para melhorar. Então, tudo que a gente faz, seja o nosso trabalho com educação, é na crença de que quanto mais pessoas exercendo seu potencial de cidadania, de estar na sociedade, melhor o Brasil vai ser. E uma outra parte do nosso trabalho é acreditar que pessoas altamente talentosas, altamente comprometidas com a transformação social do Brasil têm um potencial de impacto muito grande. Então, essa segunda parte do nosso trabalho tem a ver exatamente com esses exemplos que você citou, de apostar em pessoas que estão ali comprometidas com algum aspecto de transformação no Brasil. Seja na área da educação, na área da gestão, na área da saúde, né, tudo isso E a gente faz isso como? Pagando bolsas de estudos, ajudando essas pessoas nos seus projetos, conectando essas pessoas com outras pessoas para que elas se fortaleçam e juntas consigam fazer um impacto maior. Quando a gente olha
e especificamente para o aspecto racial, esse é um negócio que a gente está começando a aprender, Hugo, e assim, com muita humildade, entender o que tem que ser feito e trabalhado aqui, tá? Se você olha todos os indicadores do Brasil, pré-pandemia, eles estavam indo na direção certa. Apesar do ritmo mais lento, o Brasil estava evoluindo em aprendizado, estava evoluindo em alunos com acesso à escola, estava evoluindo em todos os indicadores educacionais, e com exceção de um indicador, que é a diferença de aprendizado entre alunos pretos e a média do Brasil. Esse indicador era o único que estava aumentando, né? Então aqui, Hugo, tem um trabalho que a gente ainda precisa aprender muito a fazer, mas como que é trabalhar desproporcionalmente com esse grupo de estudantes, né? Como que a gente consegue trabalhar para que este grupo de estudantes tenha acesso a mais oportunidades, a recursos desproporcionais, porque a gente tem uma dívida com esse grupo de estudantes que é super importante. E quando a gente olha para outros aspectos de equidade, se eu trouxe a questão da igualdade de gênero, de orientação sexual, na educação, em especial na questão de igualdade de gênero, isso acaba sendo um problema mais aqui no mundo das exatas, do STEM, né, de trabalhar as ciências, a engenharia e tal. As meninas acabam tendo menos oportunidades ou menos interesse por essas áreas. E aí também tem trabalhos específicos aqui, e que a gente tem que trabalhar. E acho que a questão da orientação sexual é uma outra que, semana passada, né, a gente teve uma notícia bem triste de uma aluna trans agredida, né, numa escola, e acho que isso tem aparecido, e como que a gente trabalha esses aspectos, né, de uma maneira maior na educação. Então, acho que são muitas coisas aqui que tem que ser feitas, assim. Lucas, a gente está caminhando para o fim, mas eu queria te agradecer. Foi uma conversa muito, muito esclarecedora e muito rica. Para mim, tenho certeza que vai ser para as pessoas que estão nos ouvindo. E tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui no EducaCast para o nosso convidado, que é se você tivesse algum conselho para dar para você mais jovem, qual conselho você daria? Poxa, não tinha pergunta mais fácil para a gente terminar, né? Essa é a pegadinha da... Deixou mais difícil por último. Exato. Beatriz, acho que... Eu acho que eu daria para mim um conselho que acho que é importante para muita gente, sabe? Que é acreditar que é possível, assim, no nosso potencial, acreditar que a gente é capaz. Sabe? Acho que a gente é tão grande quanto o tamanho dos nossos sonhos. E acho que isso é muito relevante numa educação, e a gente estava falando agora da equidade racial, e muito disso se deve ao fato da gente, enquanto sociedade, esperar menos de grupos de pessoas específicas. E aí, quando a gente espera menos, a gente cria um teto para o potencial e para o limite que as pessoas podem ir. E assim, a gente deveria sonhar muito alto. A gente devia sonhar o potencial máximo de cada pessoa. Não interessa de onde ela veio, não interessa a cor da pele, não interessa os gostos, não interessa. Todo mundo tem potencial de fazer coisas incríveis. Então, eu acho que eu me traria muita confiança nesse lugar, sabe? De que é possível e de que a gente tem que sonhar o mais alto possível, porque o tamanho do nosso sonho é o que nos leva a fazer coisas muito grandes. Muito bom, Lucas. Obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo, pela sua entrevista aqui. Foi muito, não só esclarecedor, mas também inspirador. A gente vê as iniciativas da Fundação Lehman e muitas empresas e muitas fundações voltadas para a educação têm feito um trabalho incrível de tentar tirar o Brasil da dificuldade, do déficit educacional, dessa defasagem de ensino que a gente tem. E eu acho que a gente realmente não precisa ficar esperando só de governos, né? Nem de governos estaduais, nem do governo federal e nem dos municípios, né? A gente tem que cobrar, eu acho que é fundamental a gente cobrar, e essa cobrança tem que ser maior a cada dia, porque eles não estão lá porque eles mereceram muitas vezes, mas porque a gente depositou confiança neles. Então, eu acho que essa cobrança ela é legítima e ela tem que crescer. A gente tem que fazer com que a educação no Brasil seja uma política de Estado e não uma política de governo, né? Não pode a cada 4 anos ou a cada 8 anos mudar tudo, e eu sei que isso é um prejuízo incalculável para a educação.
essa falta de integração da educação dos estados com a política do governo federal, muitas vezes a má gestão dos recursos que existem, não só os recursos que faltam, mas realmente os recursos que já existem, mas são mal geridos, e também a corrupção, né? A gente vê que muitas vezes a corrupção acaba drenando parte desse dinheiro, mas essas iniciativas da Fundação Lehman e de outras grandes instituições que se dedicam ao ensino são iniciativas muito louváveis. Eu fico muito inspirado e muito feliz de ouvir tudo isso de você. Super. Última coisinha aqui, eu acho que mais que uma política de Estado de governo, ou de governo, tem que ser uma prioridade da sociedade. Né? Se a gente pensar, tipo, quando as escolas fecharam, quem foi para a rua protestar? Quem que foi reclamar das escolas fechadas? Mas as pessoas iam reclamar do comércio fechado, do restaurante fechado, do bar fechado, né? E a educação não, cara. A educação ela é o pilar fundamental da nossa sociedade. E a gente, enquanto sociedade, o governo e cidadão, a gente tem que brigar por isso, assim. Isso é super importante. Lucas, muito obrigada, viu? Foi um grande prazer. Valeu, gente. Abraço. Grande abraço. Valeu, Tchau. Tchau.